Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver questões para o concurso dos Correios, né? O concurso já está bem próximo, a prova vai ser no dia 15 de dezembro, então se apressem, né? Porque temos pouco tempo e nada melhor do que estudar com questões da própria banca, né? Que é a IBFC. Então nós vamos resolver questões aqui de noções de informática desta banca, né? E você que vai fazer para o nível médio ou nível superior, o conteúdo de informática é o mesmo, né? Então nós vamos nos concentrar aqui hoje nos tópicos 4, que é sistema operacional e software, e editores de planilha. Então vamos resolver 4 questões sobre esses dois assuntos. Então nós vamos iniciar aqui com essa questão que caiu em 2024, né? Essa questão aqui é exatamente 2024. A questão diz o seguinte: o Windows é um sistema operacional para computadores desenvolvido pela Microsoft. Existem várias funções principais do sistema operacional Windows. Assinale a alternativa incorreta. Então nós vamos assinalar a alternativa incorreta a respeito do sistema operacional Windows, né? Vamos observar aqui, gente, algumas funções principais do sistema operacional. Então nós temos aqui que ele faz o gerenciamento de recursos, né? Controla e coordena o uso de recursos do computador, como memória, processador, dispositivos de armazenamento e periféricos. Então o sistema operacional ele tem esta função. Ele também tem a função de execução de programas, né? Então, o sistema operacional facilita a execução de programas como navegadores, editores de textos e jogos, mobilizando os recursos necessários para cada programa, né? Ele também faz a gestão de arquivos. O sistema operacional organiza e controla o acesso aos dados armazenados no dispositivo, gerenciando a criação, leitura, edição e exclusão de arquivos e pastas, né? Também ele interage aqui na interface do usuário, né? O sistema operacional garante uma interface gráfica amigável, intuitiva e acessível. Aqui nós temos então as principais funções de um sistema operacional, né? Repetindo, ele gerencia os recursos do computador, todos os recursos do computador, memória, processador, os dispositivos de entrada e saída, que são exatamente teclado, mouse. Ele executa programas, ele faz a gestão de arquivos, ele trabalha como interface. Se vocês observarem aqui nesse gráfico, gente, olha, o sistema operacional está aqui, né? Aqui em cima nós temos aqui usuários, né? Usuários, programadores. Então, nós interagimos com o sistema operacional e o sistema operacional interage com o hardware da máquina, né? Então, o sistema operacional, ele é o programa principal do computador. Ele faz toda a ligação entre nós, usuários, e o hardware, ok? Então, agora vamos para as questões, né? Sabendo disso, vamos aqui para as questões. E ele pede para que a gente marque assinalar a incorreta, né? Vamos assinalar a incorreta. Então, a letra A diz o seguinte: ser responsável por organizar e gerenciar todos os recursos do computador. Então, aqui é verdade, né? Oferecer uma interface gráfica amigável, com ícones, janelas, menus e barras de tarefas. Verdadeiro também, né? Como nós comentamos antes. O único propósito do Windows é gerenciar os softwares que operam no computador. Opa, essa daqui é a falsa. Quando a gente ver aqui, ó, quando você encontra a palavra o único, pensem direitinho com relação ao único, né? Então, o sistema operacional, ele não faz apenas isto, né? Gerenciar o software, ele faz muito mais, como nós citamos antes, né? Então, essa alternativa é falsa.
A letra D diz incluir recursos de segurança para proteger o computador contra malwares e vírus. Verdade também. O Windows é responsável por gerenciar os componentes de hardware do computador. Verdade. Ok? Então, a nossa alternativa é a C. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão também ela é uma questão, né, da banca, né, IBFC de 2022. Diz o seguinte, né, quanto à temática sistema operacional e software, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O Windows possui uma ferramenta denominada desfragmentador de disco. Isso aqui é verdadeiro, né? Essa ferramenta desfragmentador de disco que o Windows possui é exatamente a organização de todos os arquivos, porque quando os arquivos eles estão sendo gravados, né, então existem espaços ociosos entre a gravação de um arquivo e outro. Então o desfragmentador ele faz essa tarefa. Ele organiza todos os arquivos de forma que ocupem esses espaços ociosos. E aí, neste caso, nós temos uma memória maior para guardar arquivos. Então, isso é verdadeiro. Todo sistema operacional é considerado como o hardware do computador. Nós vimos que não, o sistema operacional é um software, né? Ele opera em cima do hardware, né? Mas ele é um software. Então, aqui nós temos uma falsidade. O WordPad é o principal software do Windows para edição de imagens. Falsidade, porque o WordPad ele é um editor de texto. Ele é tipo o Word, né? Só que ele tem bem menos funções. E quem é o editor de imagens é o Paint, né? Que é um outro aplicativo que tem aí que vem no Windows, né? Então, aqui é uma falsidade. Então, nós temos aqui verdadeiro, falso, falso. Na letra A é a alternativa correta. Ok? Vamos passar para a nossa próxima questão. Bem, pessoal, essa questão diz o seguinte. Analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo e assinale a alternativa correta. Também outra questão aqui da banca IBFC, né, de 2024. Então, nós vamos analisar as opções e marcar a correta. Se você observar aqui, nós temos fórmulas da planilha do Excel. A fórmula da soma, a fórmula da média, a fórmula do mínimo e a fórmula da soma novamente. De toda forma no Excel, ela começa com o sinal de igualdade, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui como se procede nessas funções aqui do Excel. E se você quiser aprender mais, saber mais sobre o Excel, eu tenho um vídeo sobre o básico do Excel. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Mas vamos aqui para a nossa questão, né? Aqui eu tenho a soma, gente, nesse intervalo A1, B2. Que intervalo é esse? Ó? O A1, esse A é a coluna A, coluna B, linha 1 e linha 2. O encontro, a interseção de uma linha com uma coluna, a gente chama de célula. Então, aqui em A1 até B2, olha, começa A1 aqui e vai até B2. Então, é exatamente toda a planilha, tá bom? Então, ele quer saber qual é a soma de toda a planilha. Então, a gente tem aqui 9 mais 6, 15, 15 com 8, 23 e 7, 30. Então, tem exatamente 30. Então, essa opção já é a opção correta. Mas vamos analisar e comprovar que as outras alternativas estão erradas. Olha, aqui eu quero saber a média de B1 a B2. Quem é B1? Olha, B1 é o 6 e quem é o B2? É o 9. Então, qual é a média de 9 e 6? É a soma dividido por 2. Então, 9 mais 6
a gente tem 15, dividido por 2 dá 7,5. 7,5 e não 12, tá bom? Então, alternativa errada. A letra C, aqui ele diz que o mínimo nesse intervalo de A1 a B2, ele fala que é 9. Mas vamos ver quem é, ó. O intervalo de A1 a B2, eu tenho A1, eu tenho aqui, e B2 eu tenho aqui. Então, exatamente, olha, toda a planilha. Então, quem é o mínimo? O mínimo é o menor elemento. Quem é o menor elemento? É exatamente o 6, o menor elemento, e não o 9. Então, alternativa errada. Vamos ver aqui a alternativa D. Eu quero a soma de A2 a B2. Quem é A2? A2 é o 7, e quem é o B2 é o 9. Então, a soma desses dois, a 9 e 7, eu tenho 16 e não 15. Então, a única alternativa correta é a nossa letra A. Ok? Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: editores de planilhas são conhecidos mundialmente. Muitos termos são conhecidos como planilha, tabela, linha e coluna. Assinale a alternativa que apresenta qual o termo que refere-se a uma interseção específica de uma linha e uma coluna. Eu já até comentei com vocês, a interseção de uma linha e uma coluna é exatamente a letra A, célula. Voltando aqui, olha, a interseção de uma linha com uma coluna nós chamamos de célula. Na célula A1 eu tenho o 8, na célula A2 eu tenho o 7. Então, a interseção entre uma linha e uma coluna nós chamamos de célula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e gostaria de pedir aí a contribuição de vocês, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando, né? Diga se gostou e aí eu vou providenciar mais vídeos nesses mesmos moldes aqui para vocês, tá bom? Resolvendo questões específicas do conteúdo e ainda mostrando para vocês em que conteúdo vai estar a questão. Ok? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.